Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal Tesouros dos Céus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Meire e aqui é um canal onde eu compartilho conteúdos, vídeos para edificar a nossa fé. Portanto, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, ativar os sininhos das notificações e compartilhar. Dito isto, Deus te abençoe e também agradeço a todos que estão se inscrevendo nos meus canais. Sim, porque também tem outro canal aonde no Telegram. Vai ficar abaixo aqui na descrição o link lá do Telegram e você também é bem-vindo se assim desejar. Dito isto, vamos para a mensagem para edificar a nossa fé. Qual é o tema de hoje, Meire? Vencendo a humilhação. Hoje nós vamos falar aqui acerca dessa passagem bíblica que se encontra em Gênesis 16, do 6 ao 13. Mas hoje eu só vou ler o 6 aqui, que diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da tua face. Quem fugiu da face de Sarai? Agar, né? Hoje eu quero falar com você vencendo a humilhação e nada melhor do que essa mensagem, essa passagem bíblica, né? Uma das coisas mais difíceis de suportar é a humilhação. Então, ser humilhado é ser considerado inferior do que realmente é. Ou seja, o desprezo, a afronta, o rebaixamento, eles são formas de humilhar alguém. Como é doloroso, né? Ser humilhado. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando aqui. Então, Agar, ela foi uma escrava de Sara. E Abraão, que foi usada para quê? Para dar um filho ao casal. Então, a humilhação já era algo comum na vida de Agar, como escrava. Mas neste momento, ela foi expulsa da casa da sua própria patroa. Tudo começou por quê? Porque Agar engravidou e quis se exaltar, desprezando a sua senhora. O mais importante aqui, amados, a fazer para não sofrer a humilhação, o que é? É nunca se exaltar. A Bíblia fala, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Está lá em Lucas 14, 11. Então, se não quero ser humilhado, também não devo humilhar ninguém. E tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Mateus 7,12. Se o homem te humilhar, deixe Deus te exaltar. Como vencer a humilhação, irmã Meire? Com o exemplo de Agar, amados, vamos aqui aprender a dar uma volta por cima quando for humilhado. Primeira situação que é interessante nessa mensagem bíblica: busque um refrigério. Ou seja, a atitude de Agar ao ser humilhada por Sara foi o quê? Foi fugir para um lugar deserto, contudo próximo a uma fonte de quê? De água. Foi neste momento que um anjo de Deus lhe apareceu para confortá-la. Ou seja, sair um pouco do clima da tensão. Fazer uma caminhada, refletir bastante é necessário, principalmente em um lugar agradável. Ele faz o quê? Muito bem para aliviar o quê? A pressão que estamos sofrendo quando passamos por humilhação. Deus pode te surpreender com a sua presença. Lógico que sim. Às vezes não conseguimos sentir a presença de Deus em meio à confusão, é verdade. Por isso é tão importante a gente sair um pouco para esfriar a cabeça e depois voltar sem tomar nenhuma decisão precipitada. Então, vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele é a fonte de água, né, da vida, que nos refresca, né? Jesus sendo a fonte de água da vida, ele vem para nos refrescar em meio aos desertos da vida, né? Sempre que precisar de ajuda, lembre-se que ele foi o quê? Humilhado e agora pode também te ajudar. Ou seja, tenha temor de Deus antes de qualquer reação. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. A palavra de Deus diz isso em Salmos 34, versículo 7. Então, quando no meio daquela situação que você estiver passando, aquela humilhação, aquele processo, procure um local, em um momento de refrigério, em oração e na meditação da palavra de Deus. Amém? Você está cansado? Está sendo humilhado? Então, primeira coisa, busque o refrigério em Deus. Segunda situação interessantíssima nessa passagem bíblica: ouça a voz de Deus. A segunda atitude de Agar foi o quê? De Agar foi ouvir a voz de Deus, através do anjo enviado para o Senhor. Então a mensagem do anjo foi para que ela voltasse para a casa da sua patroa e se humilhasse diante dela. O que o anjo falou para ela não foi o que ela esperava, como muitas vezes acontece com a gente, mas foi o que? A vontade de Deus para a sua vida. Então Agar, ela obedeceu porque sabia que seria exaltada pelo Senhor. Recebeu inúmeras ali promessas, né, para o futuro até da sua família. Mas
por enquanto, precisava fazer o quê? Se sujeitar àquele convívio com Sara, para esperar o quê? O tempo de gestação do filho de Abraão, até que estivesse pronto para enfrentar a vida no deserto. Então, quando alguém te humilhar, tome cuidado com as palavras, né? Toma cuidado com as palavras de pessoas que vêm te consolar, com sentimentos, de comiseração, e te enche até de autopiedade. Por quê? Porque Deus, ele é misericordioso, mas não vê a gente como coitadinho. Você é capaz, sim, de vencer tudo. E se for preciso suportar as privações por um tempo, porque logo adiante conseguirá você vai conseguir dar a volta por cima. Por quê? Porque existem situações, amados irmãos, na vida em que uma humilhação precisa ser o quê? Suportada durante um tempo. Por exemplo, quando você está em uma situação inferior, no emprego, ou quando você mora de favor com alguém, de nada vai adiantar você chutar o balde de uma vez. Às vezes é melhor esperar, respira um pouco, e quando sentir que aquela hora é a hora certa de sair, ou receber a recompensa. Tem que ter calma, tem que ter sabedoria. Então, antes de fazer qualquer coisa, peça a direção de Deus. Busque o fruto do Espírito para vencer cada situação humilhante que você enfrenta. Então, é isso que o Senhor está falando conosco nessa palavra. E se Deus não te falar nada, então não faça nada. O que Deus está falando é para você ouvir a voz dele. Você ouvindo a voz dele, aí sim você vai tomar a direção correta. Antes disso, ficai quieta. Você precisa, e eu, buscar a direção de Deus antes da gente reagir a uma humilhação. O que Deus está falando para mim e para você? Não faça nada. Meire, não faça nada até saber o que Deus tem para sua vida. E é isso que o Senhor tem falado comigo através dessa mensagem. Terceira situação que traz essa mensagem para a gente. Confie que Deus está vendo tudo. Oh, glória! A maior convicção, né, da vida de Agar veio através do quê? Da oração. Ela invocou o Senhor. E a resposta que obteve foi que o Senhor estava vendo tudo. Então, a partir de então, ela continuou o quê? A sua vida baseada o quê? Na certeza de que um Deus soberano estava olhando para ela. Ou seja, viver sobre a perspectiva da soberania de Deus é algo o quê? Maravilhoso. Essa confiança no poder do infinito do Senhor nos ajuda o quê? A conformar com coisas que não conseguimos mudar. Mas também acreditar que nada é impossível para Deus, aleluia. Ou seja, quando olhamos para as pessoas ou pensamos que estão nos olhando de maneira injusta, ficamos revoltados, é verdade, e cheios de amargura, sim. Então vale mais a pena saber que Deus está nos contemplando com seus olhos cheios de amor, mas também de justiça, porque não pode ver o erro e deixar impune. Entende o que o Senhor está falando conosco? Ou seja, creia que Deus está vendo o que você está fazendo e o que Ele fará a seu favor. Sendo assim, não precisa fazer nada contra quem te humilhou. Lembrando do ensinamento bíblico. Qual é o ensinamento bíblico? A palavra do Senhor diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuí. O Senhor está em Romanos 12, 19. Ou seja, o juízo final, ele deve ser o quê? Uma certeza na vida do crente, para pedir perdão por seus pecados e saber que a justiça de Deus o quê? Se cumprirá. Então você nem precisa ficar dando explicação, porque o seu advogado te defende. O justo juiz testemunha, né, a seu favor e te absolve. Pergunto para você já pensou que Deus está vendo tudo? Glória a Deus. Então confie na justiça de Deus para te exaltar. Amém? Você pode vencer a humilhação. Guarde essa palavra no seu coração. Você pode. O que nós aprendemos aqui dessa mensagem? Agar, ela voltou para casa da Sara, suportou a humilhação por mais um tempo. Depois, o mesmo anjo de Deus lhe abriu os olhos para ver o que? Um oásis no deserto, onde foi feliz. Ela construiu sua família com seu filho e com sua grande descendência. Está lá em Gênesis 21. O tempo de humilhação de Agar, o que? Ele acabou. E ela foi exaltada por Deus. Até hoje, Agar, ela é reconhecida como uma mulher de fé. Ou seja, a humilhação, ela é a escola da humildade. Quando passamos por humilhação, aprendemos o que? A ser humildes. Ser humilde não é ser uma falsa modéstia, irmãos. E sim a capacidade de não se considerar o quê? Superior aos outros. O maior exemplo de humildade que conhecemos foi quem? Jesus, que suportou a maior de todas as humilhações. Mesmo sendo Deus, se fez pequeno. Aleluia. Ao ponto de ser o quê? Condenado pelos homens, mas foi exaltado até a glória dos céus. Glória a Jesus. Aleluia. Você está sendo humilhado por alguém? Então, eu digo para você, espere um pouco, porque Deus te exaltará. Amém? Se você ficou até aqui, que essa palavra, que essa mensagem possa edificar a sua fé e que você possa confiar, entender que Deus tem
o controle absoluto de todas as coisas e no tempo certo Deus te exaltará. Que Deus abençoe você. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever nos meus canais. Dito isso, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.